TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gêmeas. Duas gêmeas são separadas ao nascer, ao serem vendidas pela mãe. Quando o pai das crianças descobre, é assassinado ao tentar evitar o negócio. A partir daqui, o enredo está cheio de situações aparentemente fortuitas que vão moldando a vida da mãe e das filhas até que se dá o inevitável reencontro. A história mostra-nos como a espiritualidade pode interferir na vida terrestre e ensina-nos que os acasos e as coincidências não são senão a aplicação das leis universais e perfeitas que Deus criou para nos ajudar a todos na trajetória da evolução. Boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe. Vamos aqui aguardar. Aqui está. Então hoje, como veem, vamos falar deste livro. É um livro que todos nós espíritas devemos ler. Começa por aí, não é? Conta a história, a desencarnação e a chegada ao além e os primeiros tempos da vida de um grande espírita que foi diretor da Federação Espírita Brasileira e que veio dar o seu testemunho através da psicografia de Chico Xavier em 1948/49, um ano, quase dois, depois de ter desencarnado. Ele chamou-se Frederico Figner, era o seu nome. Mas, para não ter problemas com a sua família, que ainda era encarnada e não era espírita, eram todos católicos, exceto ele, e com grande desapontamento da sua parte, ele teve que arranjar um pseudónimo para escrever o livro. Ou, enfim, para que o livro... Sim, para escrever. E então arranjou o pseudónimo de Irmão Jacó. No entanto, ele é Frederico Figner, que nasceu na Checoslováquia em 1866, numa família muito pobre, e aos 15 anos vai sozinho para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos vive durante 11 anos. Nessa altura conhece o famosíssimo Thomas Edison e decide ir para o Brasil, onde chega a Belém do Pará. É a sua primeira, digamos assim, o seu primeiro poiso no Brasil, é em Belém do Pará. E o que é que ele vai fazer para lá? Ele vai vender o gravador, digamos assim, que Thomas Edison tinha inventado. Era realmente um empreendedor em toda a palavra. E ele então vai então viver primeiro em Belém, depois percorre todo o Nordeste, chega até Salvador e finalmente ele vai se estabelecer no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, entretanto, nos Estados Unidos tinha aparecido um outro aparelho, nos finais do século XIX, por um alemão, e ele na altura, atenção, ele, apesar de ter nascido no que hoje é a Checoslováquia, naquela altura fazia parte do Império Austro-Húngaro, porque ele nasceu na Boémia. E então ele falava alemão. E portanto, há um outro alemão que vai também para os Estados Unidos e que inventa aquilo que nós chamamos grafonola ou gramofone.
E ele viu logo as potencialidades que aquilo tinha, que aquele aparelho tinha, e importa-o para o Brasil. E começa a vendê-lo no seu estabelecimento, na sua loja, a que ele chamou, em homenagem a Edison, chamou-lhe Casa Edison, precisamente. E o que acontece é que o Frederico Figner começa a fazer fortuna, porque ele foi o primeiro no Brasil a vender aquilo que mais tarde se chamou também o fonógrafo, que era a grafonola, é a mesma coisa, e também começou a vender discos e a fazê-los, a fabricá-los. Ele montou uma fábrica de discos que foi a primeira do Brasil. E era com aquela marca do cão, quem é mais velho, lembra-se com certeza de uns discos que tinham precisamente uma grafonola, e o selo era uma grafonola com um cãozinho preto e branco, parecia que estava a ladrar ou a falar para dentro da grafonola. Também te lembras? Pronto. Então essa marca foi inventada, digamos assim, por Frederico Figner, e era a marca Odeon. Então, ele fez realmente uma grande fortuna e, a certa altura, ele era de família judia. Ele era judeu. Ele, aliás, diz que não era nada, nem judeu nem nada, mas a família era de ascendência judia. Ele era, então, no seu estabelecimento, ele tinha um amigo, que acabou por se tornar amigo dele, que era filho de um grande doutrinador espírita brasileiro, que era o António Luís Saião, exatamente. António Luís Saião. E ele tinha, o amigo dele era o filho do António Luís Saião, também espírita, chamado Pedro Saião. E então o Pedro Saião ia muitas vezes para a loja dele e conversavam imenso sobre espiritismo. E tanto conversaram, que ele acabou mesmo, depois de ter assistido a alguns fenómenos de cura, ele acabou mesmo por se tornar espírita. E como vos disse ao princípio, não só isso, como foi muito ativo na doutrina, tornou-se diretor da Federação Espírita Brasileira, era também doutrinador e médium passista. E ia muitas vezes durante o dia à Federação tentar ajudar quem ali chegava. Entretanto, trago-vos também uma história dele, que está aqui neste livro que nós compilamos, que é o Chico Xavier, Páginas de uma Vida, porque ele era muito amigo do Chico, ainda na época em que o Chico estava em Pedro Leopoldo, não é? E então, ele, numa das vezes que vai a Pedro Leopoldo tem uma conversa com o Chico, e nós até lhe demos o nome, que era o nome que vinha já, que é Um Sonho e um Ideal. Eu vou ler-vos alguns excertos para vocês terem esta noção de como ele era. O que é que aconteceu com eles? Certo dia, o velho Figner conversava com Chico em Pedro Leopoldo. Eram umas longas e amistosas conversas espirituais, pois gostava muito de Chico. A certa altura, Figner, que era riquíssimo, perguntou ao grande médium: Chico, você deve ter um ideal, não é verdade? Eu gostava de saber qual é o seu verdadeiro sonho. Ideal, meu amigo, respondeu o Chico. O meu ideal é viver o Evangelho de acordo com a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo e servir humildemente os homens. Está certo, está certo. Esse é o seu ideal espiritual e é também o meu. Mas não é bem isso que eu quero saber. Alguma coisa aqui deste nosso mundo material, algum objetivo que gostasse de alcançar? Ora, meu caro, se dependesse de mim, gostava de ter uma renda de 300.000 réis mensais para poder, livre e despreocupadamente com a vida material, dedicar-me ao Evangelho de Jesus e aos necessitados. Figner ficou pensativo, mas não disse mais nada.
Chico passou a outros assuntos e esqueceu-se do episódio. Mas quem não se esqueceu foi ele. E então, o que é que ele faz? Ele faz testamento e no testamento vai deixar, naquela altura eram contos, o papel moeda do Brasil era contos de, não sei se não seriam também reis, como era aqui, não é? Era como nós, eram os 100 contos, etc., os 100 mil reis. Bom, 100 mil reis, pois, eram 100 contos. Não, 100 mil reis não era nada, 100 mil reis era confusão. Bom, adiante. Pronto. Então eram os reis, que não o real, os reis. E então ele não se esqueceu. E no testamento ele deixa 100 contos de reis ao Chico. Ele tinha uma fortuna avaliada em 35 mil contos, o que era uma brutalidade para a época, não é? Portanto, era considerado realmente riquíssimo. Bom, então ele tinha umas filhas e então em testamento deixou tudo às filhas e os 100 contos de reis ao Chico. Ao ser a última vontade do pai, voltamos a ler, as filhas, que não eram espíritas, mas que queriam cumprir as determinações paternas, autorizaram o seu advogado a passar um cheque e a enviá-lo ao Chico. A situação de Chico nessa altura era aflitiva, porque eles tinham que pagar, digamos assim, um imposto, tal como o nosso IMI, e não tinham o dinheiro. Eram 8 mil reis que eles tinham que pagar pela casa, mas não tinham o dinheiro. Entretanto, chega a notícia de que o Fred Figner tinha-lhe deixado os 100 mil reis. E o pai do Chico, que não era espírita e era bastante para o materialistazito, diz logo que agora já tinham dinheiro para pagar. Só que o Chico disse logo que não, porque a reclamação do Chico, quando soube que, através do advogado do Figner, que ele lhe tinha deixado os 100 mil reis, os 100 contos, foi a seguinte: Senhor, o que é que este dinheiro quer fazer comigo? E então ele não teve nenhuma dúvida. Agarrou no cheque e devolveu às filhas do Fred Figner. Só que elas acharam que tinham que cumprir a vontade do pai. E então voltam a mandar-lhe o cheque. E ele volta a devolver. E andaram ali naquilo, cheque vai, cheque vem, cheque vai, cheque vem. E elas sempre na sua de que o dinheiro era do Chico e que elas não queriam saber nada daquilo. E então, o que é que o Chico decide? Doá-lo à Federação Espírita Brasileira. Aliás, não foi ele, disse-lhes a elas que então esse dinheiro, que elas o mandassem para a Federação Espírita Brasileira, que seria para a difusão do livro. Mas o que nós temos que ter em atenção é esta frase do Chico, que é lapidar. Senhor, o que é que este dinheiro quer fazer comigo? Deixo-vos para refletirmos todos, porque realmente alguns espíritos superiores têm-nos ensinado que a riqueza é uma prova muito difícil, muito mais difícil do que a prova da pobreza, porque realmente com a riqueza temos acesso, digamos assim, a muitas mais tentações do que quando a pessoa não tem bens materiais. Então, posto isto e depois de termos falado um bocadinho sobre quem é o Frederico Figner, o mais importante agora é dizer-vos que ele tinha realmente este anseio de escrever quando chegasse ao lado de lá, porque ele tinha muitos amigos que não eram espíritas, que não acreditavam na vida para lá da vida física, e ele tinha-lhes prometido que quando chegasse ao lado de lá, que havia de mandar notícias e que havia, ele não disse que ia escrever um livro, mas que havia de mandar notícias para que eles tivessem a confirmação daquilo que ele lhes dizia. E, efetivamente, ele tentou, logo assim que lá chegou, chegar-se ao pé do Chico e
começar a escrever. Mas o Emanuel não deixou. Não deixou naquela altura, que era praticamente logo a seguir. Disse-lhe que ele ainda não estava preparado para isso. E, portanto, ele não resmungou, mas por dentro resmungou. E disse para si próprio porque é que ele não havia de poder escrever, quando, por exemplo, André Luiz e tantos outros escreviam constantemente pelo Chico. Porque é que ele não podia. Bom, a vez dele chegou, então, 2 anos praticamente depois da sua desencarnação, e é sobre este livro que nós hoje vamos falar. Um bocadinho, vamos resumir um bocadinho. E este resumo que eu vos trago foi-me enviado por um amigo brasileiro chamado Américo Sucena, que tem vários livros, várias obras até de André Luiz, também neste mesmo formato e com este mesmo tipo de imagens. Digo-vos já que toda a palestra é em imagens, ok? Com legendas, digamos assim, para fazermos o resumo. Vamos então dizer que ele nasceu, mais este dado biográfico, ele nasceu a 2 de dezembro de 1866 e desencarnou a 19 de janeiro, não de março, foi pena, mas foi em janeiro, 19 de janeiro de 1947. Okay? O livro foi escrito em 49 e esta é a melhor imagem dele que eu encontrei na net. Há pouquíssimas, para não dizer que são nenhumas. Mas pronto, temos então esta aqui e vamos então começar se isto funcionasse, mas não funciona, João. Desculpem lá, mas a coisa não me está a funcionar. Deixa o rato para aqui. Pronto. Queres que eu faça assim? Sim. Ok. Então é assim, vamos começar pela sua desencarnação. O seu guia espiritual, diz aqui o resumo, o irmão Andrade, ajudou na sua desencarnação. E ele conta que sentia 2 corações a bater. A vista que se alterava, que se sentia dentro de um nevoeiro enquanto recebia passes. Ele sabia que estava a receber passes. A consciência examinava os acertos e desacertos da sua vida, procurando justificações para atenuar as faltas cometidas. De repente, viu-se diante de tudo aquilo que ele idealizara e realizara na vida. O tal filme que todos nos contam que há na altura da desencarnação. E muitas vezes até apenas e só nas experiências de quase morte, não é? Que a propósito é um dos temas que vai ser falado este ano nas nossas jornadas. Adianto já. Estou a vender o nosso peixe, não é? Então, ele de repente viu-se diante de tudo o que idealizara e realizara na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam numa velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto da filha Marta aconselhando-o a descansar. A filha não se chamava Marta, é um pseudónimo, porque ela chamava-se Raquel. E desencarnou, era a primogênita, e desencarnou em 1920. Portanto, Raquel, ou Marta, já tinha 27 anos, digamos assim, do lado de lá, quando o pai desencarna e, portanto, ela já estava em condições de o vir amparar e, portanto, ajudar na passagem. E teve muitíssima ajuda, e já vamos ver. De quem? De quem? Durante o transe, amparado pela sua filha Marta, vamos chamar-lhe assim, tentou falar e mexer-se, mas os músculos não obedeceram, como é óbvio. Viu-se em duplicado e com um fio de prata, cá está ele está aqui, João, dá lá, estão a ver aí o fio de prata? Não, dá-me, não tens o... Pronto, mas aqui por trás da cabeça dele, do duplo dele, está um fiozinho branco que o liga à parte de trás do seu corpo na cama. Viu-se então com um fio prateado a ligá-lo ao corpo físico
ele ia precisar de mais tempo para se desligar completamente. De repente, a sua capacidade visual melhorou e quem é que ele vê? Vê o Dr. Bezerra de Menezes. Nem mais, nem menos, obrigada, João, nem mais, nem menos que o Dr. Bezerra de Menezes veio recebê-lo e veio ampará-lo. Imaginem que grande espírito que ele já era, para nós. Mas vamos ver depois, no além, que as coisas não são bem como nós pensamos e julgamos. Por isso, vamos ter cuidado também connosco próprios, porque as coisas não são nada fáceis do lado de lá, nem são como nós julgamos que são. Tentou cumprimentá-los, mas não conseguiu levantar-se. Continuava ligado, e não conseguiu por isto, porque ele continuava muito ligado aos seus objetos pessoais, a tudo o que era ainda material. Precisava, portanto, de sair daquele equilíbrio daquele ambiente, para se equilibrar. E o que é que faz melhor no momento da desencarnação para nós nos equilibrarmos? E isso todos os espíritos superiores nos o dizem. Está a ir para o pé de quê? Da água, do mar, de um rio. E neste caso, ele desencarnou no Rio de Janeiro, e é para onde ele é levado. Ele é levado para a praia. E ele é levado para aí renovar as suas forças. E conta ele que aí as dores desapareceram, que ele já conseguiu descansar e que teve logo a sensação de ter rejuvenescido. E notou, mas ainda se viu de pijama. Ele ainda se viu de pijama, que ele diz trajes impróprios, porque estava na rua e estava preocupado de que as pessoas o vissem de pijama. Então, como estava com aquela ainda muito ligada a tudo o que é do lado de cá, o que é que acontece? Automaticamente, Dr. Bezerra, a filha, o irmão Andrade, fizeram com que, através da mentalização, que ele vestisse um fato cinzento. E ele então voltou para casa, quando já estava recomposto, já com um fatinho cinzento e não de pijama. Uma senhora ficou muito, muito admirado, e tudo foram novidades para ele, quando de repente passa uma senhora por ele e atravessa-o. E sem que nada acontecesse, e ele fica admiradíssimo. Recomposto, foi informado de que estavam, portanto, em dimensões diferentes, não é? E nós sabemos isso. As dimensões interpenetram-se, falámos disso há poucos dias ainda, quando falámos das 7 esferas da Terra, não é? E esses planos diferentes interpenetram-se, embora nunca se interpenetrem completamente. Portanto, ele está num mundo espiritual que é, digamos assim, um mundo paralelo. Okay? E por isso, ao estar em dimensões diferentes, a senhora passava por ele como cão por vinha vindimada, digamos assim, não é? Portanto, não dava por ele e ele também passava sem nada. No velório, ele é levado para o seu próprio velório, mas aí provocam-lhe as projeções mentais dos encarnados sobre ele, provocam-lhe mal-estar e muita angústia. E é aí que ele, pela primeira vez, tem a noção de que o morto tem muitas dificuldades e normalmente não está preparado, apesar de ser espírita e com bastantes conhecimentos, mesmo assim ele não estava preparado para as dificuldades com que se deparou. E também lhe provocaram perturbações passageiras, portanto, os comentários a seu respeito, que é uma coisa que nós realmente nos velórios não temos aquela noção exata, por ignorância, obviamente, a grande, a enorme maioria, de que o falecido, o morto, que não está morto, que está vivo, que ali está,
precisa é de bons pensamentos da nossa parte e de muita oração. E não de comentários, sejam sobre o próprio, sejam sobre qualquer outro assunto ou pessoas. O que a pessoa precisa, aquele que está ali no caixão, é realmente de muita oração e de sentimentos de que ele vai em paz, portanto, sentimentos todos positivos, digamos assim, se quisermos falar com outra linguagem, menos espírita, energias positivas, fluidos positivos para aquela pessoa que ali está. E que, na grande maioria, nem sabe o que é que lhe aconteceu e que pensa, nem compreende quem é que está ali, e nós vemos isso nas reuniões mediúnicas. A maior parte julga que são outras pessoas que ali estão e não ele. E, portanto, temos realmente que ter muito respeito para com aquele espírito que ali está, porque a maior parte estão ali ainda estão agarrados pelo tal fio de prata ou cordão prateado, ainda estão agarrados ao corpo físico. Então, ele continuava também ligado ao corpo, e aqui já se vê, reparem, ele está aqui em espírito e ele está aqui ligado até aqui à cabeça dele, que eu não estou a ver bem, é aqui, mais ou menos. Portanto, ele ainda estava ligado ao corpo. E o Dr. Bezerra, nessa altura, esclareceu que a maioria dos encarnados, lá está, não é possível libertá-los rapidamente, demoram bastante. Mas que tudo isso, como é óbvio, vai depender da vida mental de cada um, que cada um teve e tem, e dos ideais a que ele manteve enquanto esteve na vida terrestre. Então, Jacob acaba por melhorar e foi-lhe permitido aproximar-se, cá está ele, foi-lhe permitido aproximar-se de alguns amigos encarnados, mas não do seu corpo. E ele também viu entidades menos simpáticas que estavam ali e foi impedido de lhes responder pelo Dr. Bezerra. Não autorizou que ele desse qualquer resposta àquelas entidades. E, claro, como sempre acontece, ou como muitas vezes acontece, ficou muito decepcionado com os comentários que alguns dos seus amigos encarnados faziam sobre despesas do enterro. E chama-lhe dardos mentais, tal era a acutilância e o sofrimento que lhe estavam a causar. Ele chamava a esses comentários que lhe chegavam dardos mentais. Mas teve também o outro lado da moeda. Ele viu, quando estavam já a sair para o cemitério, viu de um carro círculos de luz a sair. E então percebeu que eram o quê? Orações por ele. E esse é que é aquilo que todos nós devemos fazer quando vamos a um enterro, a um funeral. Ele diz aqui que percebeu que eram orações por ele e alegrou-se. E assistiu de longe ao enterro, pois o Dr. Bezerra informou que, outra coisa importante, reparem que o Dr. Bezerra lhe diz, que os enterros muito concorridos, com muita gente, causam o quê? Grandes perturbações ao espírito, à alma que está a partir. E descobriu que quem não renunciou aos hábitos e aos sentidos do corpo demora muito tempo para se desprender. Finalmente, já desligado do corpo, Jacó ainda foi, antes de partir, ainda foi despedir-se, digamos assim, da sua casa, da sua família e do seu local de trabalho e dos seus
trabalhadores. Abraçou-os, enfim, e foi levado novamente para a praia para se reunir com outros espíritos que também tinham acabado de desencarnar para seguirem todos juntos. Durante o trajeto ficou preocupado porque não se lembrava das suas vidas passadas e ele julgava que era instantâneo, que quando ele desencarnasse, imediatamente depois de passar uma revisão pela vida atual, que ele automaticamente se ia lembrar das vidas passadas. E não é assim que se processa, e ele fica também muito admirado com isso. A filha, no entanto, garantiu-lhe que tudo iria ser solucionado a pouco e pouco. Minutos depois chega, então, uma senhora de quem eles estavam à espera. Era desta senhora, que tinha sido professora, e que vinha acompanhada por vários benfeitores. E Jacó viu uma luz a irradiar do seu tórax e ficou cheio de inveja, como qualquer de nós ficaria, não é? Porque ele não tinha luz nenhuma. E então a Marta, a filha, repreendeu-o. E o doutor Bezerra informou que aqueles que não... A filha repreendeu por ele estar assim. E depois de estarem todos reunidos, o doutor Bezerra de Menezes informa o grupo que todos aqueles que não tivessem serenidade iriam ter dificuldades no caminho que tinham que percorrer até à colónia. E eles começaram então, amparados pelos socorristas e pelos benfeitores que faziam parte, digamos, dessa caravana, eles começam a volitar, não é? Ou seja, a flutuar, a levitarem. E vão passar por onde? Pelo umbral. Porque nós sabemos, também já falámos há pouco tempo aqui, há 15 dias, se não me engano, porque ultimamente tenho feito palestras muito seguidas, que o umbral começa logo na Terra, não é? Há aquilo a que no livro Instruções Psicofónicas o Efigênio Vítor chama cinta densa, que é o umbral mais grosso, portanto mais ligado e mais materializado, que é de 50 km de profundidade, e depois é uma faixa de 950 km até à terceira esfera ou terceira dimensão, onde estão situadas todas, a maioria das cidades espirituais ou colónias que estão então na terceira esfera, entre elas a famosíssima Nosso Lar. Portanto, eles, para chegarem a essa terceira esfera, eles têm que, obrigatoriamente, que passar pelo umbral. Então, muito resumidamente, aqui em 2 slides, vemos que o grupo seguiu sobre um vasto abismo de trevas, numa região vulcânica, formas monstruosas surgiam de vez em quando, e o doutor Bezerra o que é que faz? Pede-lhes silêncio, reparem bem a quantidade de coisas que o doutor Bezerra lhes pede, mas é bom para nós também irmos aprendendo. Silêncio, calma, prece, decisão e, sobretudo, esquecimento de qualquer falta grave do passado, para não criar sintonias perigosas. Sintonias perigosas com quem? Com os que estavam lá embaixo, não é? Porque já sabemos que vibração atrai vibração, é uma lei universal, que é a lei da afinidade ou lei da sintonia. E, portanto, para não apanharem essa sintonia perigosa, porque os faria eventualmente desequilibrar e cair nesse precipício, então o doutor Bezerra pede-lhes tudo isto. E de repente eles veem aparecer então o quê? Uma ponte. E diz ele que uma luz multicolor varreu o céu, emocionando-os a todos.
Mas lá está, a um sinal de falta de sintonia de um espírito do grupo, soaram logo vozes lúgubres. E o doutor Bezerra, serenamente, pediu a todos sintonia no bem e a Jacó que fizesse uma prece, também ele, porque também ele se tinha desequilibrado ligeiramente, para recompor a sua energia. E o grupo então voltou a levitar, passando pela ponte. Imediatamente depois eles já estão noutro plano, noutra esfera, e a paisagem, é evidente, modifica-se. E a atmosfera torna-se leve e o caminho já estava ladeado por flores que emitiam luz. Amigos de alguns grupos chegaram, com archotes acesos, entoando cânticos de alegria, e um bando de crianças, voando como aves, vieram buscar a professora para ela ir para outra esfera, porque ela ia para uma esfera superior. Ela já tinha até luz a irradiar do seu tórax, lembram-se? Portanto, ela era superior espiritualmente ao resto do grupo. E vieram buscá-la logo que ela fez com os outros a passagem pelo umbral. Estamos muito atrasados. Eu tenho a impressão que vou passar. Talvez não. O grupo continuou a volitar, apareceram então espaçosas moradias, ele chega à colónia espiritual e Jacó chamam-no e ele reconhece o Dr. Guion Ribeiro e principalmente também o Cair Barchuta. Vêm ambos buscá-lo, mas dizem-lhe também que ele, agora o que ele precisa é de repousar. E ele é levado então para uma casa onde está uma senhora chamada Mãe Frida, que tinha sido como uma segunda mãe para ele. Um nome tipicamente alemão, não é? Frida. E ele ainda tentou conversar com ela, mas o cansaço venceu e ele adormeceu. Ao acordar, não diz quanto tempo é que esteve a dormir, diz só que ao acordar, perguntou a Andrade porque é que a travessia da ponte não tinha sido feita a flutuarem a grande altura. E ele respondeu-lhe que se o grupo dominasse plenamente a volitação, a ponte nem sequer teria sido precisa. Só que a maior parte de nós, quando lá chega, vai mesmo pelos nossos pezinhos, pelos espirituais, mas pezinhos. Não anda logo a flutuar. Era bom, mas não é assim que acontece. E quanto ao passado, era melhor, voltavam a dizer-lhe, tal como a filha, que ele se lembrasse dele a pouco e pouco. Passado um tempo, quando ele já estava restabelecido, ele quis logo começar a trabalhar. E disseram-lhe para ele ter calma, que as coisas não é assim, não nos vamos precipitar. E também perguntou sobre os tribunais do julgamento, porque ele achava que do lado de lá, não nos podemos esquecer que ele desencarnou em 47 e que a obra monumental de Chico e os esclarecimentos todos sobre a vida espiritual tinham chegado a partir do ano 43, 44, que foi quando o Nosso Lar foi publicado. Portanto, tudo aquilo que se sabia da vida no além era apenas e só aquilo que Kardec tinha publicado, Kardec / Chico, não é? E ele já veio precisamente para completar a sua obra. Chico veio para completar a obra da sua outra personalidade, como Kardec. Portanto, tudo aquilo que sabia do mundo espiritual ainda não era tão explícito e tão bem explicado como foi depois por Chico Xavier e a Mãozinha e por André Luís e também Emanuel. Portanto, era muito natural que ele chegasse lá e perguntasse pelos tribunais, etc., porque achava que havia um julgamento. E é quando lhe é dito que esse julgamento é feito pela nossa própria consciência e que não há lá nenhum juiz que não seja exatamente isso.
E então, depois a Marta faz-lhe, a filha fala-lhe de vários parentes, etc., onde é que eles estão, onde é que eles deixam de estar, pôs-se a tocar piano e, na conversa, foi-lhe dito, e achei curioso, porque já também Kardec, na Revista Espírita, fala no assunto, e aqui, mais uma vez, é confirmado aquilo que foi dito a Kardec, que Beethoven estava, então, numa esfera superior. Não é só Beethoven, sabemos que outros estão, como, por exemplo, Mozart, não é? Então, agora vamos passar mais à frente, porque... mas só há aqui uma coisa em baixo, que é o Jacó reparou nos aulos de luz da filha e de Andrade, teve que lutar para não cair no desânimo. Ele queria era ter luz. E não tinha ainda não tinha, mas coitado, ele não se resignava, mas já mais esclarecido, então caiu, já lutou contra si próprio para não cair nesse desânimo. Ele estava então impressionado com tudo, e a filha leva-o a ver uma escola dessa cidade espiritual e conta-lhe algumas coisas sobre a desencarnação e a encarnação de crianças e de jovens. E nesta cidade é exatamente como a de Nosso Lar. Dizem-lhe que é uma colónia espiritual de emergência situada em planos menos elevados, portanto, não há dúvida que está, tal como Nosso Lar, ali na fronteira entre o umbral e a terceira esfera, mas que todos têm que manter a serenidade. Quis dirigir-se imediatamente ao templo, isto é curioso, mas não lhe foi autorizado. Ele não pôde ir imediatamente assim que chegou ao templo. Na segunda noite em que ele lá estava, já recebeu a visita outra vez do Guilhom Ribeiro e do Queiro Barchutel. E que estavam remoçados e disseram-lhe que não viviam ali. Pois não, pois claro, eles viviam já noutra colónia mais adiantada. Quanto ao Dr. Bezerra, ao Luís Saião, o pai do amigo dele, e a Bittencourt Sampaio, tinham optado, disseram-lhe estes dois, o Dr. Guilhom Ribeiro e o Queiro Barchutel, que eles tinham optado por ficar junto dos infelizes da terra, embora já pudessem viver em planos superiores. E convidam-no, então, para ele ir ao Rio de Janeiro, ver o que se passava por lá. E vai, mas vamos andar, mais um slide, e vamos ver que Jacob é levado, portanto, ele vai ao Rio de Janeiro com o Dr. Guilhom Ribeiro e com o Queiro Barchutel, amparado por estes dois benfeitores. O Queiro Barchutel é muito fácil de reconhecer pela sua pera e pelo seu bigode, que eram característicos dele. Aqui está o Frederico Figner e aqui o Dr. Guilhom Ribeiro. Então, é curioso ver que Jacob viu que o número de encarnados, acompanhado por espíritos benignos, era muito menor do que os acompanhados por entidades inferiores. E aqui se vê bem porque é que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, porque todos nós ainda tendemos mais para a inferioridade do que para a superioridade relativa. E Guilhom Ribeiro ainda lhe diz mais, que após um breve exame é possível identificar os vícios de cada qual. Mas ele não para, diz aqui o serviço não para, é assim que se chama o capítulo, e assistiu então ao início dos trabalhos de socorro numa respeitável instituição, ou seja, foi uma reunião mediúnica. E, mais uma vez, ele repara com certa mágoa que entre ele e os companheiros existia uma visível diferença quanto à luminosidade. E sentiu-se envergonhado, aí já se sentiu envergonhado. E alguns espíritos que estavam a ser atendidos
na reunião espírita, reconheceram-no e perguntaram-lhe pela sua luz. E aí ele ainda ficou pior. Mas o Guilhom Ribeiro, com toda a sua bondade de benfeitor, disse-lhe para ele não se preocupar, que a sua luz viria mais tarde. Apesar de ainda estar compelido, pediu para escrever sobre o que se passa depois da morte, foi autorizado, mas teve dificuldades fluídicas e ofendeu-se quando Emmanuel o impede de se comunicar. No dia depois, vamos passar à frente, porque realmente o tempo, não sei se vos estou a aguçar ou não o apetite, mas aconselho-vos a lerem o livro, porque o livro vale a pena. Eu vou passar por aqui. Ele é levado à terra, mas eu tenho que vos dizer isto, não posso. Ele então passa a integrar um grupo de aprendizes, vai para uma escola na espiritualidade e a certa altura um grupo deles vem novamente à terra para fazer, digamos assim, um tirocínio e é levado a um bar. E então diz o livro que a equipa de aprendizagem precisava de praticar as lições teóricas recebidas na colónia. Jacó e outro aluno sugeriram atividades de socorro e de doutrinação e encontraram um obsessor num bar suburbano, e Ornelas, que era o instrutor deles, avisou que era preciso usar recursos diferentes dos controlados pela mediunidade e diz que era uma triste figura de vampiro e que ao perceber a aproximação, esse vampiro lançou forças perturbantes contra Jacó, que estremeceu perante tanta agressividade e tentou desistir. Mas o instrutor Ornelas interveio e impôs-lhe a mão, o que fez com que ele doutrinasse esse obsessor, seguro e comovido, e que fizesse com que ele libertasse o amigo, que era o amigo dele, era aquele que estava, o encarnado que estava ali a beber no bar. E ele estava a obsidiá-lo. O verdugo primeiro diz logo que não lhe reconhece a autoridade para ele dar conselhos, disse-lhe que sempre seguiu os seus passos e que ele não fazia aquilo que pregava. Olhem como nós lá, do lado de lá, sejam obsessores, sejam que sabem tudo aquilo que se passa connosco. Não se esqueçam que está tudo escrito na nossa aura. E a nossa aura é o nosso cartão de visita. Então Jacó retorquiu que não iria descansar enquanto não afinizasse as suas ações com os ideais que pregava. E, depois de muito tempo e muita relutância por parte do obsessor, finalmente ele consegue que o obsessor orasse com ele e que recebesse passes. Entretanto, finalmente, ele acaba quase já no fim do livro com a iluminação dele. Mas, passado 1 ano e tal dele estar a trabalhar, ele consegue, então, iluminação própria. E, tentando acrescentar qualidade às boas obras, Jacó passou a visitar espíritos endurecidos e sofredores. E durante mais de 200 dias ouviu espíritos inimigos do bem fazerem referências às suas antigas faltas, aos erros da sua mocidade, às asperezas e às promessas que ele não tinha cumprido. Mas ele aí já não se deixava abater. Orou sempre e orou muito e trabalhou sempre. E finalmente, como vos digo, conseguiu a sua iluminação própria, conseguiu a sua luz. Ficou normal, como é óbvio, contentíssimo, como qualquer um de nós ficaria. E havemos de ficar, se Deus quiser. E logo na entrada do livro, na introdução, ele a certa altura diz isto. Esta introdução foi escrita em 48, em fevereiro de 48. Ele diz assim: é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. E eu agora sublinhei,
não se acreditem quitados com a lei por terem atendido, ora vejam bem, pequeninos deveres de solidariedade humana, pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ou seja, e como conclusão podemos dizer que cada espírito responde pelas situações que cria. Ninguém ilude as leis divinas, que são as leis naturais. E o processo de educação do ser tem por base a encarnação ou a reencarnação e o trabalho constante. E todos possuímos em nós, porque é a centelha divina, as sementes da sabedoria e do amor. E estes germes acordarão em nós através das nossas sucessivas encarnações de séculos em séculos e com o passar destes séculos. E quando essas sementes, esses germes, estiverem a funcionar em pleno, então é que nós conquistaremos as qualidades do sábio e do anjo. Até lá, vamos tentar melhorar. E já é bom, porque é para ver se chegamos para o outro lado lá com algum raiozinho a sair do tórax. Algum. E, finalmente, na última parte do livro, e é como o livro acaba, há uma prece lindíssima de encerramento escrita aqui no livro, dita por André Luiz, que diz assim: Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desenvencilhar. Mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro das Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. E que assim seja. Muito obrigada pela vossa paciência e que Jesus nos abençoe. Queridos companheiros, depois desta apresentação, nós não teríamos muito o que acrescentar, a não ser convidando-nos para uma reflexão de que ele era espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, era um trabalhador numa casa espírita. Mesmo assim, ele encontrou dificuldades no lado de lá. Por isso, essa reflexão vai para todos nós aproveitarmos a grande bênção de já nos encontrarmos aqui. Já é um passo, mas fazer tudo para que possamos, na alfândega da morte, levar conosco alguma bagagem, alguma luz, nem que seja pequena, para as dificuldades não ser tão grandes.
Eu conversava, porque a maioria daqueles que desconhecem e que não tiveram oportunidade e que não tiveram a benção da doutrina para aprender isto, porque a doutrina espírita, reparem bem, ela fundamentalmente nos vem ensinar a vida do lado de lá. Porque daqui da vida material nós sabemos muito bem mexer, lidar, é ou não é? Mas a doutrina vem para nos dizer o que é que se passa do lado de lá e como é que nós vamos nos ajeitar do lado de lá. E conversava ontem com uma entidade que veio até aqui e que era de Mirandela. E a dificuldade que tem quando chega-se lá e não tem-se noção nenhuma onde é que nós estamos. Que é uma grande, infelizmente, uma grande parte das entidades que nós falamos e ajudamos, entre aspas, quem ajuda é a espiritualidade, não tinha pretensão nenhuma porque quem ajuda é a espiritualidade. Para que a dificuldade não seja tão grande. Eu nem sabia que ela estava em Lisboa, essa entidade, nem que tinha morrido, nem coisa nenhuma. Portanto, vejam que dá-nos a pensar, leva-nos a pensar, para aproveitar esta reencarnação em que estamos envolvidos neste aprendizado da doutrina espírita, para chegar do lado de lá e não ser tão difícil. Estava lembrando quando o André, o Figner, ele foi transportado e foi pela... Quando eu estava no Brasil e que trabalhava já no intercâmbio de Único, o nosso pai Batuíra, ele já vinha a Portugal buscar patrícios para ajudar lá, porque aqui não havia condições de os ajudar, naquela época. E então o Espírito dizia, mas só havia água, só água. É porque são transportados pela orla marítima para facilitar a deslocação daqui até ao Brasil. Porque as vibrações ajudam, não é? As cidades, os nossos pensamentos, como ele no enterro, tanto assim que está escrito que o Espírito pedia para ser enterrado em dia de muita chuva, não é? Porque ia pouca gente comentava, não é? Mas também na prática eu assisti muitos enterros lá no Brasil, porque era a casa onde eu trabalhava já era bastante famosa, tinha muitos amigos e nos deslocámos aos hospitais e aos cemitérios para nós, enfim, era com um respeito que nós tínhamos para com os familiares. E agora perdi-me onde eu ia, mas não sei o que é que eu ia buscar. Mas pronto, desligou-se. Era porque não era para dizer. E está tudo bem. Não. Muito bem, vamos então em frente, vamos para a prece final. É para eu estar calado, porque a hora chegou à disciplina e regra na casa.